Segundo bloco da entrevista com Alexandre Tagawa, presidente da Tagawa, a única agência que atua nos preceitos bonsai no Brasil. Alexandre, você estava falando do desenvolvimento das pessoas, né? Perfeito. Algumas ferramentas que auxiliam até na vida pessoal das pessoas. Né? É isso mesmo. Me fala um pouquinho sobre isso, dessas ferramentas Legal. que você tem. A gente terminou o bloco anterior falando sobre o switch break, que a gente para 1 hora, que é o momento de uma meditação. Acabou a meditação, a gente entra numa reunião de feedbacks. Tudo que foi bom e ruim na semana anterior. Então, nessa meditação. Isso. Acabou a meditação, a gente entra nesse processo. É aberto a palavra para todos. E a meditação como é que é? O cara senta... Isso. A gente coloca, na verdade, uma música relaxante, né? E todo mundo entra num processo de meditação. Eu conduzo essa meditação, então eu falo para eles fecharem os olhos, né? Desconectar do mundo exterior, que é o momento dele pensar somente nele, e começa o processo. E aí ele vai se desconectando. Normalmente a gente faz de luz mais apagada. Uma musiquinha dele. Isso, uma musiquinha de meditação e começa o processo. E nesse processo a gente fortalece a nossa raiz e principalmente a raiz dele. Porque se ele começa o dia dele com os pensamentos e os sentimentos entendidos, ele vai ser muito mais produtivo no trabalho. Então esse é o pensamento. Agora o que isso reflete no mercado, no seu cliente? Perfeito. Os clientes entendem isso, te procuram por causa disso, Uhum. ou quando entram... começam a gostar. E os novos funcionários também? Como é que ele percebe? Como é que ele percebe? Né? Como é que ele entra? Muita gente te procura, quer trabalhar. Eu acho que o pessoal aqui da Jovem Pan está querendo, está com inveja aqui, precisaria ter um pouco desse de meditação. Conceito, né? Exatamente, desse conceito também. Né? É sempre importante dar uma parada para pensar. Né? Legal. Mas o que isso funciona no cliente e no funcionário novo? Perfeito. E para o mercado? No cliente foi interessante, porque hoje a gente atua com 3 clientes. A EZTEC, que é uma incorporadora aqui de São Paulo, é um dos principais clientes nossos. E a Vedete do mercado. Agora? Vedete do mercado hoje. Ela constrói muito bem, ela entrega todas as obras rigorosamente em dia. Na verdade, a gente pode fazer uma publicidade muito na verdade, porque tudo aquilo que é explorado nos anúncios, nas campanhas, na televisão, realmente assim, acontece na sua totalidade. E nós, para publicitários, quanto mais veracidade a gente tem numa divulgação, muito mais forte né, Décio? E ele sente de que maneira? A gente participa integralmente da estratégia dos nossos clientes. Só para você entender um pouco, toda segunda-feira eu participo de reunião de vendas dentro da empresa. Então eu vivencio o DNA dele, entendo a raiz do bonsai desse meu cliente e vivencio isso na sua totalidade. Participo de reunião de vendas, eu criei um café com marketing, que eu vou lá falar com o presidente, para que ele possa passar para mim os anseios, o que ele tem de ideias, onde a gente pode compartilhar novos caminhos na publicidade. Então, toda essa integração foi criada após a filosofia do bonsai. Então, eles entendem isso como positivo. Entendem isso e abre a possibilidade da gente estar muito integrado, muito próximo. É como se fosse um braço do departamento de marketing da empresa que a gente atende. Esse é o impacto direto em nosso cliente. E o bonsai tem, você falou, preceitos de longevidade, desenvolvimento interno e também de realização, construção de profissionais excepcionais. Isso. Você entende que isso está funcionando direitinho mesmo? Você está formando líderes lá dentro? Você vai perder esses caras no futuro? Como é que funciona? Ótima pergunta, Décio. Fantástica. É interessante que o meu primeiro passo foi, eu fui fazer um desenvolvimento de líder coach. Fiquei uma semana num curso chamado Líder do Futuro, que é um programa de transformação de líder coach, no qual eu consegui enxergar várias ferramentas que eu poderia estar agregando na filosofia do bonsai. Isso tudo pôde dar para nós uma grande força em lidar com equipe. O patrimônio da agência são pessoas. É o maior patrimônio que nós temos. Então, como é que eu posso extrair o melhor de cada um? Né? Tanto que o nosso lema é assim, como é que nós podemos ser mais eficientes por hora trabalhada? Então, a gente se preocupa com cada minuto. Porque nós não queremos que todos os publicitários tenham que sair sempre de madrugada para ser eficiente. A gente entende que dentro de um horário comercial, claro, tem um dia que vai um pouco a mais, outro dia vai um pouco a menos, mas no contexto geral, a gente pratica isso na sua íntegra. Só para você entender, antes eu trabalhava praticamente todos os fins de semana. Depois da filosofia do bonsai, se a gente trabalha 1 ou 2 fins de semana por ano, é muito. Então a gente parou de achar que tinha que ter o mundo inteiro e nós escolhemos quais bonsais estariam no nosso jardim. E o trabalho começou de dentro para fora, Décio. Porque não adianta você ir de fora para dentro. Porque eu ia lá
para o mercado, conquistava cliente, trazia para dentro, só que minha agência estava um caos. Ela precisava ter uma organização e as pessoas precisavam acreditar numa missão, numa visão futura e no qual, no plano de carreira dela, ia realmente fazer diferença na vida dela. E aí nós começamos a aplicar, putz, mas isso é utópico? Não, não é, porque nós começamos a praticar e criamos ferramentas para que isso desse certo. A primeira foi o curso que eu fiz, gostei muito, fui para a empresa, mas eu tinha a visão de líder coach, minha equipe ninguém tinha essa visão. E aí não adiantaria. Não adiantaria. Escolhi 3 peças fundamentais da minha empresa. Um diretor de criação, um gestor e um financeiro. Foram as 3 primeiras peças que eu comecei a atuar na transformação na filosofia do bonsai. Levei eles para o curso para alinhar o pensamento com o que eu tinha recebido de ferramentas nesse curso e todos começaram a ser líderes coach. A partir desse momento eu tinha 3 aliados para começar a desenvolver o meu trabalho dentro da empresa. Formei minha constelação, que são os 4, e esses 3 que participam hoje comigo do negócio passaram a ter sociedade no meu negócio. Eu precisava, primeiro, que eles acreditassem em mim. Como a gente já tinha vivido muitos anos na confusão, né? Sem fim de semana, trabalhando que nem louco, abrindo mão da questão familiar, abrindo mão da questão espiritual, só pensando no trabalho, eu falei, primeiro eu preciso trazer eles para o meu mundo. Então, eu quero escolher as pessoas que, mesmo naquela loucura, no caos, eles estavam a fim de acreditar que a gente podia mudar através da filosofia. Trouxe eles para a sociedade e, a partir desse momento, nós começamos a trabalhar a equipe como um todo. Esse foi a minha primeira constelação. Aí nós começamos a formar a segunda constelação. Determinamos líderes, então, gerente de atendimento, coordenador de operações, mídia, algumas peças importantes dentro do nosso negócio e também levamos para o curso. A partir do momento que eu consegui ter uma massa crítica, quando a gente chegou a ter 10 pessoas que estavam nesse modelo de negócio, a gente começou a fazer um trabalho intensivo para entender a filosofia. Olha, você tem que cuidar do seu bonsai. Se você é uma pessoa desorganizada, dificilmente vai conseguir trazer isso para o negócio. Organiza a sua vida. Então a pessoa começou a gerar uma transformação interna. Ela mesma começou a se prontificar, a ser mais disciplinada, a ser uma pessoa que lidera pelo feedback, entender que a gente tem que fazer o melhor. E se você bobear, você perde o seu bonsai. E é uma coisa que tem que ser cuidada dia após dia. Dia após dia. Então, como se fosse uma doutrina mesmo, nós começamos a praticar na sua intensidade. E o que aconteceu? Todo mundo quis participar. Todo mundo queria participar desse modelo que realmente estava fazendo diferença na vida das pessoas. Então, começou a mover toda a equipe para essa filosofia. Como é que eu consigo mensurar isso hoje, Décio? Criamos um sistema, que é um sistema de gestão. Nesse sistema eu tenho todos os funcionários, líderes e liderados. Nesse sistema controla banco de horas, controla avaliações. Então lá está escrito qual é a responsabilidade de cada funcionário. E ele tem ali, claro, quais são as responsabilidades em determinado trabalho na função que ele faz. E através daquela responsabilidade, e é aberto para todos, então, se o Décio é um diretor de arte, eu vou solicitar um job para você dentro da sua característica e dentro do que foi tratado para ti como responsabilidade. Só que o Décio tem um perfil. Como é o perfil do Décio? E aí nós criamos na verdade, um sistema que a gente usa uma avaliação chamada DISC, que identifica o perfil comportamental do Décio. O Décio ele é mais estabilizado, é uma pessoa que gosta de padrões, ou ele é uma pessoa que motiva, que incentiva, ou ele é uma pessoa que gosta de segurar a coisa na mão. Então, a partir do momento que a gente identifica esse perfil, fica mais fácil o feedback. Então, se eu vou falar com o Décio, eu entendi como é que é o seu perfil, e dentro desse perfil eu vou dizer o que está bom e o que está ruim. Legal. O segundo bloco, com o Alexandre Tagal, também está se esgotando. Tudo isso que ele está dizendo resultou no aumento da produtividade, isso é fundamental, né? Quer dizer, não é só maluquice, é alguém que ficou doido, quer fazer um negócio diferente. Não, é uma coisa... Na área de publicidade é meio maluco mesmo, porque as agências... Maluco no bom sentido. Claro. As agências brincam, os publicitários têm a fama de trabalhar muito, bater papo e tal, alegrias, brincadeiras boas ou ruins e tal, e você disciplinou a tua empresa. Então, deu aumento de produtividade, redução do turnover, não é isso? Que já, tinha muito, você já falou. Drasticamente. E crescimento de 40% ao ano.
desde o dia que implantamos a ferramenta. Então, é um conselho que ele está dando não só para os nossos internautas aqui, como para outras agências para implantar essa filosofia que você pode até ser o pai do bonsai em publicidade no Brasil. Então, você assista o último bloco da entrevista com o Alexandre Tagawa, que nós vamos ver agora os trabalhos e bater mais um papinho sobre essa filosofia com ele. Até já.